Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo extra da nossa série de mandado de segurança. Se você não sabe, a gente fez uma série completa, um curso completo e gratuito sobre mandado de segurança aqui no blog. Tudo que você precisa saber sobre mandado de segurança está nesses vídeos. Porém, à medida que as coisas vão aparecendo coisas novas, o meu compromisso é que esse curso se mantenha gratuito e se mantenha completo. Então nós vamos fazendo outros vídeos para ampliar a série. O link está aqui. O material está todo lá no meu site academia.edu, os slides estão todos disponíveis para vocês. Eu espero que vocês não errem mais nenhuma questão de mandado de segurança em nenhum concurso. Então, nós vamos ampliando a série à medida que temas novos vão aparecendo. Isso aqui vai ser mais ou menos como a turnê de despedida de Elton John, Sir Elton John, que eu já homenageei numa edição aqui de um vídeo anterior. Está fazendo uma turnê de despedida que se chama Farewell Yellow Brick Road, que tem 300 shows e vai durar 3 anos. Então é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui. À medida que as coisas forem aparecendo, a gente vai acrescentando. O vídeo de hoje é sobre o Ministério Público no mandado de segurança. O STJ, em 2017, julgou o RMS 52.741. E esse precedente é interessante porque ele tem a ver com um assunto que a gente já tratou aqui, que é sobre a personalidade judiciária. Vejam só, como vocês sabem, o ente público União é um ente que engloba todo o poder executivo, todo o poder legislativo, todo o poder judiciário e todo o Ministério Público da União, que por sua vez é composto do MP Federal, do Ministério Público Federal, MPF, do Ministério Público do Trabalho, MPT, do Ministério Público Militar, MPM, e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT. Todos esses são órgãos da mesma pessoa jurídica chamada União. Eles não têm personalidade jurídica própria. Então, o Ministério Público Federal não tem personalidade jurídica própria, assim como o Ministério Público de São Paulo também não tem. Eles são órgãos de um ente público chamado União, órgão de um ente público chamado Estado de São Paulo. Daí surgiu uma dúvida. Como que esses órgãos, que não são pessoas, poderiam impetrar mandado de segurança? E aí, isso gerou uma certa perplexidade. Mas veja, a Câmara dos Deputados vai querer impetrar um mandado de segurança? Sim. A Câmara de Vereadores vai querer impetrar um mandado de segurança? Sim. O caso mais comum é quando o prefeito não repassa à Câmara de Vereadores o valor do seu orçamento, chamado de duodécimo do seu orçamento. A Câmara, então, quer impetrar um mandado de segurança contra o prefeito. Mas isso é uma coisa estranha, porque é como se minha mão estivesse impetrando um mandado de segurança contra mim. Ela é um órgão do corpo do município impetrando um mandado de segurança contra ato do prefeito municipal. Apesar de ser estranho, isso é aceito e é chamado de personalidade judiciária. Há órgãos, portanto, que não têm personalidade jurídica, mas têm personalidade judiciária. Eles podem agir em juízo dentro de competências próprias, como é o caso do Ministério Público, ou na defesa de suas próprias prerrogativas, como é o caso da Câmara de Vereadores. Pois bem, esse é o primeiro problema. Segundo problema, eu disse a vocês que o Ministério Público se divide nos 4 ramos do Ministério Público da União e, além disso, nos Ministérios Públicos dos Estados. Isso está lá nos incisos 1 e 2 do artigo 128 da Constituição. Então, lá no 128 você tem o Ministério Público abrange 1. O Ministério Público da União, que compreende o MPF, o MPT, o MPM, o MPDFT, e aí 2. Os Ministérios Públicos dos Estados. Acabou. Só que, quando chega no artigo 130, a Constituição diz: aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. E aí você fala, que diabo é isso? De onde saiu essa história de ministérios públicos junto aos tribunais de contas? Pois é, dentro dos tribunais de contas também tem o Ministério Público, também funciona o Ministério Público.
Isso ficou mais claro para a população em geral com o último processo de impeachment da presidente Dilma, porque você teve o julgamento das contas dela no Tribunal de Contas, que foi televisionado para o Brasil inteiro. E lá falou o membro do Ministério Público de Contas. Esse Ministério Público de Contas realmente é anômalo. Ele não é nem MPF, nem MP do Estado. Ele é um terceiro ministério, nem MP da União, nem MP do Estado. Ele é um outro MP, chamado de Ministério Público de Contas. E qual é a natureza desse MP de Contas? Na ADI 2884, o STF decidiu que esse MP de Contas é uma coisa bizarra. Ele é subjetivamente igual aos outros ministérios públicos. Então, um membro do MP de Contas tem as mesmas garantias que eu tenho, funciona subjetivamente da mesma forma, ele tem concurso separado, então você pode fazer concurso para membro do Ministério Público de Contas. Tudo é separado do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista do indivíduo que ocupa o cargo. Ele é membro do Ministério Público, então ele tem independência funcional, ele tem porte de arma, ele tem todas as garantias subjetivas que um membro do Ministério Público tem. Porém, objetivamente, institucionalmente, o Ministério Público de Contas não tem perfil próprio. Ele existe, disse o Supremo, na intimidade estrutural do Tribunal de Contas respectivo. O que significa, por exemplo, que o Ministério Público de Contas do Sergipe não tem orçamento próprio, não tem administração própria, não tem autonomia institucional. Quem é que administra o Ministério Público de Contas do Sergipe? O Tribunal de Contas do Sergipe. Se você for procurador de contas aqui de São Paulo, e você vai viajar, quem vai autorizar a sua viagem? Você vai tirar férias, quem vai autorizar as suas férias? O presidente do Tribunal de Contas. Não é o chefe do Ministério Público de Contas, porque esse chefe do Ministério Público não dirige uma instituição, ele dirige só pessoas. Então, o primeiro artigo que eu publiquei na minha vida foi sobre esse assunto. Quando eu estava na graduação, eu participei de um concurso de artigos dirigido pela Associação do Ministério Público de Contas, promovido pela Associação do Ministério Público de Contas, e ganhei um prêmio escrevendo um artigo sobre isso. Foi um ótimo, eu gostei muito, ganhei dinheiro, fiquei muito feliz na época. E escrevi sobre essa questão, essa diferença. E eu sempre dizia que esses membros do Ministério Público de Contas são como os refugiados do Ministério Público. Eles são refugiados, eles estão em outro local, eles estão sozinhos, eles continuam sendo Ministério Público, mas eles não estão dentro de um Ministério Público. Eles são membros de um Ministério Público dentro do Tribunal de Contas, como se eles estivessem num país estrangeiro. Eles estão dentro de um tribunal e não dentro do Ministério Público. Eles não têm uma instituição à qual pertencer que não seja o próprio tribunal perante o qual eles atuam. O que é muito peculiar, realmente isso é muito estranho, muito diferente, mas é assim que funciona. Existe uma luta institucional do Ministério Público de Contas para que eles sejam reconhecidos como uma instituição separada do Tribunal de Contas, assim como o Ministério Público normal é uma instituição separada do Judiciário, mas isso ainda não deu frutos. Pois bem, e o que tudo isso tem a ver com mandado de segurança? O STJ, ao julgar o recurso em mandado de segurança 52.741, entendeu que, apesar de, o Ministério Público de Contas não ser uma instituição, e 2, apesar de seus membros atuarem perante os tribunais de contas, esses membros podem impetrar mandado de segurança em defesa de suas próprias prerrogativas. Qual foi o caso? O Ministério Público de Contas de Goiás impetrou um mandado de segurança contra ato do presidente do Tribunal de Contas de Goiás, por uma questão relacionada a uma licitação feita
pelo próprio Tribunal de Contas. Veja que em casa de ferreiro, espeta de pau. Era um problema numa licitação feita pelo próprio Tribunal de Contas para construir um prédio do Tribunal de Contas. O MP de Contas, não conseguindo resolver isso no âmbito do Tribunal de Contas, impetrou um mandado de segurança no TJ Goiás contra ato do presidente do Tribunal de Contas. E aí você já se pergunta, mas por que no TJ, professor? Aí você tem que assistir o nosso vídeo anterior sobre foro por prerrogativa de função. Lá eu disse a vocês que a Constituição Estadual pode prever foro por prerrogativa de função em mandado de segurança. E a Constituição de Goiás o fez. Então, mandados de segurança contra atos do presidente do Tribunal de Contas no estado de Goiás vão para o TJ. E assim o fez o Ministério Público de Contas. O que o TJ de Goiás fez? Disse parte ilegítima. Jogou extinto sem julgamento de mérito o mandado de segurança, dizendo que o MP de Contas é parte ilegítima para impetrar mandado de segurança nesse caso. O STJ, nesse RMS 52741, relatado pelo ministro ninguém menos que o favorito de todos, Herman Benjamin, ministro Herman Benjamin disse que o Ministério Público de Contas tem sim personalidade judiciária para impetrar mandado de segurança perante o poder judiciário para defesa de suas próprias prerrogativas, para a defesa de suas próprias competências. E assim mandou que o TJ de Goiás prosseguisse no julgamento do mérito do mandado de segurança, considerando que o MP de Contas era parte legítima. Que confusão, né? Espero que vocês tenham gostado. É um tema bem novo, envolve tanto o perfil do Tribunal de Contas quanto o perfil do Ministério Público de Contas, quanto mandado de segurança. E é isso aí, o MP de Contas, embora não seja uma instituição e embora atue perante o Tribunal de Contas, pode impetrar mandado de segurança para garantir a observância de suas próprias prerrogativas judicialmente. Um abraço, até a próxima.